Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Emanuel Pequeno, sou médico ginecologista e obstetra, sou professor universitário e você está no canal Explica aí Doutor, um canal que tem o objetivo de divulgar conhecimento médico de qualidade, né? A gente está fazendo, pessoal, uma série de vídeos falando sobre os principais assuntos da ginecologia. E no último vídeo, se você quiser acessar, tá aqui em cima, certo? No linkzinho, a gente começou a falar sobre incontinência urinária. Hoje a gente vai continuar falando sobre incontinência urinária, focando especialmente na interpretação do estudo urodinâmico. É um tema extremamente complicado, que eu tenho certeza que você tem medo, mas a partir de hoje não vai ter mais, tá bom? Vamos lá! Primeiro, como sempre, vamos trazer uma questão para a gente discutir, tá certo? Essa questão foi postada lá no meu Instagram. Se você quiser me seguir no Instagram, o Instagram é @drEmanuelPequeno, tá bom? Vamos lá para a questão? Vou ler a questão para vocês, tá? Ó, a questão é da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro de 2014. Uma mulher de 60 anos, G2P2N, menopausada aos 51 anos, queixa-se de urgência urinária há 1 ano e perda de urina quando espirra. O estudo urodinâmico detecta perda de urina com pressão vesical de 105 centímetros de água e a ausência de contrações não inibidas. Diante desse quadro, o diagnóstico é de incontinência urinária mista, por hiperatividade do detrusor, por hipermobilidade do colo vesical ou por deficiência esfincteriana intrínseca. Pessoal, eu tenho certeza que quando começa a ver esses nomes de deficiência esfincteriana, hiperatividade do detrusor, hipermobilidade, pressão de perda, estudo urodinâmico, eu tenho certeza que grande parte de vocês iria pular essa questão. Mas se você assistiu o nosso último vídeo, inclusive novamente eu vou botar o linkzinho aparecendo aqui em cima, você já está sabendo responder essa questão. Mas hoje a gente vai falar mais especificamente sobre o estudo urodinâmico. Vamos lá? Antes de começar a aula, eu quero pedir a você que me ajude. Se inscreva no canal, compartilhe os vídeos, curta e ative o sininho de notificação para que você saiba quando eu publicar os vídeos, tá certo? E agora, sem mais delongas, vamos à aula. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o estudo urodinâmico. Então, para começar, queria dizer para vocês que o estudo urodinâmico é o exame padrão ouro para dar o diagnóstico de incontinência urinária. As principais indicações dele são quando a paciente tem uma incontinência urinária de esforço isolada ou quando ele tem uma incontinência urinária mista que não evolui bem com o tratamento clínico. Como a gente vai ver no próximo vídeo, o tratamento da incontinência urinária mista e de urgência, ele é inicialmente clínico, certo? Já o tratamento da incontinência urinária de esforço, ele até pode ser clínico, mas a gente vai discutir. Mas ele o padrão ouro desse tratamento é cirúrgico. Então, o grande objetivo do estudo urodinâmico é identificar qual a melhor forma de cirurgia. Esse é o grande objetivo do estudo urodinâmico, pessoal. Então, as indicações principais, vou repetir, são paciente com incontinência urinária de esforço isolada ou com incontinência urinária mista que não evoluiu bem com o tratamento clínico, tá certo? As etapas do exame são essas que eu coloquei aqui no slide, ó. Fluxometria, cistometria, perfil pressórico uretral e eletromiografia. Mas, para a incontinência urinária, o que importa de verdade é a cistometria. Então, nós vamos falar basicamente só sobre ela. Beleza? Então, vamos seguir. Como é que funciona o exame, gente? É assim, ó. A paciente vai chegar no consultório, a gente vai passar uma sondinha vesical. Essa sondinha vesical vai ser responsável por injetar soro e por medir a pressão dentro da bexiga, certo? Vou passar a outra sondinha, na verdade, um transdutor retal. Esse transdutor vai medir a pressão abdominal. Aí, vamos lá. Você concorda comigo que a pressão dentro da bexiga vai ser a soma da pressão que o próprio detrusor faz sobre a bexiga com a pressão abdominal? Beleza, né? Então, se eu tenho um transdutor medindo a pressão dentro da bexiga e um transdutor medindo a pressão abdominal, automaticamente o aparelho me dá a pressão do próprio detrusor, certo? E eu tenho a medida do fluxo também. São esses 4 itens, esses 4 parâmetros que eu vou avaliar principalmente, tá certo? A pressão dentro da bexiga, a pressão abdominal, a pressão do músculo da bexiga, do detrusor e o fluxo urinário. Tranquilo? Botei os transdutores, vou começar a encher a bexiga da paciente. Tô enchendo a bexiga, enchendo a bexiga, enchendo a bexiga, como é que vai ficar meu gráfico? Vai ficar assim, retinho. Gente, a bexiga é um órgão complacente, então eu vou enchendo a bexiga e ela vai se adaptando. A pressão dentro dela não aumenta, ela vai se adaptando. Eu vou enchendo, ela vai se adaptando, certo? E aí eu vou começar a pedir para a paciente fazer determinados movimentos. Então eu vou dizer assim para ela, ó, minha senhora, levante. Ela vai levantar. Concorda comigo que se ela levantar, vai aumentar um pouquinho a pressão abdominal? Vai. Tá aí, ó, a pressão abdominal aumentou. Aí eu digo para ela, aí assim, se aumentou a pressão abdominal,
automaticamente também vai aumentar a pressão vesical, concorda? Então, beleza. Aumentou a pressão vesical também. A pressão do detrusor não se mexeu e ela não teve perda de urina. Beleza? Tranquilo. Aí eu digo assim para ela, minha senhora, agora tussa. Se ela tossiu, a pressão abdominal vai aumentar mais ainda, não vai? Tá aí, ó, aumentou. Tranquilo. Se a pressão abdominal aumentou, a pressão vesical também vai aumentar igualmente. Beleza? E a pressão do detrusor vai continuar estável. O detrusor não contraiu, né? E essa paciente não teve perda. Tranquilo? Mas aí eu vou enchendo mais a bexiga e olha o que acontece. Minha senhora tussa, por exemplo, ela tossiu, aumentou a pressão abdominal, aumentou, obviamente, a pressão vesical também, e nesse caso ela teve perda urinária, pessoal. Ó. Isso aí é o diagnóstico urodinâmico de incontinência urinária de esforço. E aí eu vou ter que identificar qual dos dois tipos é. É um defeito esfincteriano ou é uma hipermobilidade do colo vesical? Para isso eu vou ter que saber qual a pressão de perda. Com que pressão vesical essa paciente perdeu? Para eu ter essa noção, eu uso dois parâmetros. Pressões acima de 90 e pressões abaixo de 60, certo? Pessoal, se a paciente precisou de altas pressões para perder, é porque ela perde com grandes ou com pequenos esforços? Com grandes esforços, né? E se ela perde com grandes esforços, ela perde por hipermobilidade ou por defeito do esfíncter? Ela perde por hipermobilidade, tá? Agora, se a paciente perde mesmo com pressões baixas, é porque ela perde com grande ou com pequeno esforço? Com pequeno esforço. E se ela perde com pequeno esforço, ela perde por hipermobilidade do colo ou por defeito do esfíncter? Por defeito do esfíncter. Pronto, matamos a charada. Então, como é que eu dou o diagnóstico urodinâmico de hipermobilidade do colo vesical? Quando a paciente tem perdas com pressões acima de 90 centímetros de água. Como é que eu dou o diagnóstico de perdas por defeito esfincteriano? Quando a paciente perde com pressões abaixo de 60 centímetros de água, tá? Aí alguns de vocês podem me perguntar assim, ó, doutor, e se a pressão de perda estiver ali no meio, 60 e 90? Essa faixa de perda, pessoal, a gente chama de zona cinzenta. É uma zona que a gente não sabe muito se a paciente perdeu por defeito esfincteriano ou por hipermobilidade do colo. Mas normalmente essas pacientes são conduzidas como se estivessem perdendo por hipermobilidade do colo vesical. Tranquilo? Beleza? Vamos seguir. Né? Então eu trouxe para vocês um gráficozinho que eu mesmo fiz no slide passado. Né? Nesse slide eu vou trazer o estudo urodinâmico real e eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês. Ó. Vou botar o slide para correr, tá? O slide está correndo, ó. O slide está correndo, as pressões estão normais, certo? Tudo estável. Aí veja aí, ó. De repente aumentou a pressão abdominal. Se aumentou a pressão abdominal, também aumentou a pressão vesical e a paciente não teve perda. Tranquilo? O exame está correndo, estou enchendo a bexiga está enchendo, continuo enchendo a bexiga. E aí de repente vai acontecer uma coisa, pessoal. Ó. De repente vocês estão notando que a pressão do detrusor aumentou, ó. A pressão do detrusor aumentou, automaticamente a pressão vesical também aumentou. E nesse caso a paciente teve perda. O que é isso, pessoal? Isso é incontinência urinária de urgência. O que aconteceu, pessoal, foi que do nada o detrusor contraiu. O que é isso? Contração não inibida do detrusor. O detrusor contraiu, aumentou a pressão na bexiga e a paciente teve perda. Isso é incontinência urinária de urgência. Beleza? Então você já viu como é que a gente vê incontinência urinária de esforço no estudo urodinâmico. E você já viu também como é que a gente vê incontinência urinária de urgência no estudo urodinâmico. Apesar de não ser tão necessário o estudo urodinâmico em casos de pacientes com incontinência urinária de urgência, eu consigo identificá-la facilmente no estudo urodinâmico. Beleza? Tranquilo. Acabamos a aula de hoje. Vamos voltar para a questão? Vamos lá. Ó, nossa paciente, ela tem perda urinária com pressão de 105 centímetros de água e não tem contrações não inibidas. Então essa paciente tem o que, pessoal? Ela tem perda com altas pressões ou com baixas pressões? Ela tem perdas com altas pressões. E pacientes que têm perda com altas pressões têm perda por hipermobilidade do colo vesical. A resposta certa é item C. Certo? E aí, ficou fácil o assunto agora? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados. Na próxima aula, a gente vai falar mais um pouquinho sobre tratamento de pacientes com incontinência urinária, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.